Capítulo 1, versículo 17. Jonas, capítulo 1, versículo 17. Depois nós vamos ler o capítulo 2 todo. Jonas, capítulo 1, versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor. Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, os ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, fala aos nossos corações, e não somente falar natural, mas espiritual, transformador, renovador, para que nós possamos, ó Pai, alcançar aquele sentido último, espiritual, profundo da Tua Palavra. Não termos, ó Pai, uma vida cristã superficial, mas profunda, íntima com o Senhor Jesus. Fortalece os nossos corações, fortalece a cada um que aqui está presente. Abençoa a nossa vida, abençoa, Senhor, os enfermos, abençoa, Pai, os nossos visitantes. Abençoa, Deus, a filha da nossa irmã Lúcia, ela que pediu oração, está com a coluna travada, Daniela, que o Senhor esteja pondo a Tua mão de graça e poder, para que ela se sinta aliviada, para que este mal, essa dificuldade possa sair, ir embora. E o Senhor que tem os Teus caminhos, os Teus planos, os Teus propósitos, o Teu poder, que isso sirva para o seu crescimento espiritual. Fica conosco, Senhor, neste momento de culto, de pregação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é exatamente o final do versículo 9. Ao Senhor pertence a salvação. Ele é o nosso refúgio no dia da angústia. Ficou muito conhecida uma frase de um pastor batista americano, que disse o seguinte: uma das maiores utilidades do Twitter, do Facebook, você pode acrescentar outros, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. As pessoas falam: eu não tenho tempo para orar e ler a Bíblia. Mas a pergunta é: tem tempo para o quê então? Não é uma questão de ter tempo ou não ter tempo, mas de priorizar a vida cristã, a vida de oração.
Meus irmãos, eu não sei se existiu uma época em que a humanidade esteve mais distraída e perdesse mais tempo do que a nossa. Como está a nossa vida de oração? Se nós queremos crescer na oração e no conhecimento da palavra de Deus, por vezes nós precisamos tomar algumas atitudes drásticas, até eu diria, fortes e determinadas, para que nós tenhamos esse tempo com o Senhor de oração e leitura bíblica. Jonas, ele passa a orar. No capítulo 1 ele está dormindo, no capítulo 2 ele está orando. No capítulo 3 ele está pregando, mas no capítulo 4 ele está murmurando. É interessante Jonas, porque Deus disse: Jonas, vai pregar em Nínive. Dispõe-te e vai para a grande cidade de Nínive. Nínive era a capital da Síria. Certamente Jonas odiava Nínive. Diz o texto que ele se dispôs, mas para Tarsis. Nínive ficava relativamente próximo, 800 quilômetros. Mas Tarsis ficava a 4.000 quilômetros, uma direção completamente oposta. Então veja, Deus disse: Jonas, vai, dispõe-te e vai para a direita. Ele se dispõe e vai completamente para a esquerda. Algumas pessoas, diante do desafio da palavra, da convocação da palavra, respondem com muita força, mas ao contrário. Se diz para não pecar, aí que peca. Diz para não fazer, aí que faz. Jonas é um profeta que está fugindo. Ele não quer fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, nós somos servos de Deus. E nós temos que fazer a vontade de Deus, se nós gostamos ou se nós não gostamos. O ideal é que nós tenhamos prazer em fazer a vontade de Deus, mas nem sempre será assim tão prazeroso, tão fácil, tão tranquilo. Então o escravo, a palavra grega para servo é o equivalente de escravo, aquele que é propriedade de outro. Paulo, servo, ou seja, escravo de Jesus Cristo, ele não diz: mas Deus, eu não quero ir para Nínive. Deus, não tem outro lugar para eu ir. O servo, ou seja, o escravo do Senhor Jesus Cristo, aquele que pertence totalmente a Jesus Cristo, diz: eis-me aqui, Senhor, eu vou para Nínive. Não há prazer, não há satisfação, não há alegria, não há contentamento fora da vontade de Deus. Se Deus chamou Jonas para ir para Nínive, ele deve ir para Nínive. Indo para Tarsis, diz o texto que ele encontrou um navio que ia para Tarsis, lá em Jope, e uma grande tempestade caiu no mar, e Jonas estava lá no fundo, fazendo o quê? Dormindo. Diz o versículo 5 do capítulo 1, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Veja que quando ele é questionado por aqueles que estão no barco ali, que ocupação é a tua, de onde você vem, qual é a tua terra, de que povo és tu, ele diz: olha, estou fugindo da presença do Senhor, pode me lançar no mar. Ele estava profundamente desanimado. Porque ele está dormindo, e diz o texto, dormindo profundamente. Quando nós ficamos tristes, muitas vezes o que nós fazemos? Vamos dormir. Quando você dorme, você apaga. É uma certa fuga dormir. Uma fuga dos problemas, uma fuga da aflição psicológica, emocional. Uma fuga. Ele dormia profundamente. E quando é questionado, diz: me lança no mar. Ele não pensou: me lança no mar porque Deus vai mandar um peixe aqui, etc. É como se ele estivesse fazendo tudo em mata.
enquanto as pessoas estavam clamando desesperadas, cada um ao seu Deus, Jonas não estava clamando, não estava buscando, ele estava desanimado, ele estava entregue totalmente. Lançaram ele no mar, e Deus providencialmente enviou um peixe, um grande peixe, diz aqui o versículo 17, que tragasse Jonas. Agora, aconteceu algumas vezes na história, tem relatos aí se você pesquisar na internet, algo parecido com isso. O sujeito sobreviveu vários dias dentro de um grande peixe. Agora, nós não precisamos de um relato histórico parecido com o da Bíblia para dar crédito para a Bíblia. Nós cremos porque a Bíblia simplesmente diz. E como certo homem de Deus, quando questionado sobre isso, disse: mas você acredita que isso aconteceu? Ele disse: olha, se a Bíblia dissesse o oposto, que Jonas engoliu um grande peixe, ou qualquer outra coisa, eu acreditaria, porque a Bíblia está dizendo. Para que tragasse a Jonas, teve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos aqui é que Deus os alcança no fundo dos mares. Veja o versículo 17. Deus deparou um grande peixe. Quem preparou aquele grande peixe foi o próprio Deus. É interessante isso porque Jonas desobedeceu a Deus. Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Jonas não estava orando enquanto os ímpios estavam orando. E mesmo assim, Deus não desiste de Jonas. Já teve um tempo em que você quis fugir da presença do Senhor? Ou fugir da obra do Senhor? Fugir da vontade do Senhor? Ele mesmo não deixa. Não é que o homem persevera, o homem continua, o homem é forte, firme e fervoroso, etc. Não, Deus não nos desampara. Deus nos traz de volta e coloca no caminho novamente. A gente começa a desviar, o nosso pastor pega o seu cajado e traz novamente para os caminhos dele. Onde Deus alcançou Jonas? No coração dos mares. O Senhor prolonga os dias aqui para Jonas refletir. Já parou para pensar nisso? Além do fato de ser uma profecia do Senhor Jesus, 3 dias e 3 noites. Por que Deus permitiu que ele ficasse ali 3 dias e 3 noites, além de ser um ato profético? É para ele refletir. Paulo ficou cego 3 dias. Depois Deus chegou para Ananias e disse: vai até o encontro de Paulo, batiza Paulo e impõe a mão sobre ele para que ele recupere a visão. Por que não antes? Você já imaginou o que foi isso? Ficar ali no ventre do grande peixe, no coração dos mares, 3 dias e 3 noites. Deus queria tratar Jonas. E Deus muitas vezes nos coloca num lugar assim, às vezes é num leito de hospital, pode ser num deserto qualquer, num lugar duro, num lugar difícil, para tratar. Deus estava humilhando Jonas. Jonas, não faça a sua vontade, mas a minha. Só Ele e Deus ama. O próprio Senhor Jesus foi para o deserto e ficou 40 dias, jejuando, orando, clamando, intensificando a sua vida de oração. O Senhor então posiciona o nosso coração para orar. Veja, primeiro ele preparou o peixe, prolongou os dias de Jonas para orar, e agora ele posicionou, ele colocou o coração de Jonas em oração. Por que ele não estava orando antes? Porque ele estava fora da vontade de Deus. A nossa consciência culpada não permite que nós tenhamos uma vida de oração. Pecado não combina com oração. Pecado não combina com consagração. Então, se ele está fugindo da vontade de Deus, é claro que ele não estará clamando, evangelizando e testemunhando. Sabe o que ele vai estar fazendo? Dormindo profundamente, estagnado, parado na vida cristã. Certo autor escreveu o seguinte: você está separado de um irmão?
Você não gosta daquele irmão, não fala com aquele irmão, não cumprimenta aquele irmão direito, sabe o que acontece? Você está fugindo de fazer a vontade de Deus? Isso afetará de modo drástico a sua vida de oração. Parece que não desenvolve, parece que não acontece, parece que está entalado ali, parece que está obstruída a garganta, não consegue falar por causa do pecado. Nós não desfrutaremos dessa vida de oração, de intimidade com o Senhor, enquanto não abandonarmos os nossos pecados, ou enquanto nós estivermos fora da vontade de Deus e não no centro da sua vontade. Segundo, Deus não quebra a sua aliança. Veja o versículo 1 do capítulo 2. Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, olha agora, seu Deus. Deus ainda era Deus na vida de Jonas. Nós ferimos a aliança, mas Deus não quebra a aliança. Deus não abandona os seus filhos. Deus faz o filho voltar para casa. Então veja, Jonas estava fugindo da vontade de Deus, estava desanimado, frustrado, rebelde, desobediente, mas o texto ainda diz que ele orou ao Senhor, seu Deus. Ele não quebra a sua aliança. Por isso que ele está ali buscando com as suas cordas de amor a Jonas e trazendo de volta para o coração dele. Por isso que Deus diz várias vezes para Israel, seu filho, volta Israel, volta. Então, irmão, se você abandonou Deus, se você abandonou a vontade de Deus, se você está fora e não dentro da vontade de Deus, se você está desviado dos caminhos do Senhor, volta que Ele te receberá. Porque Ele não quebra, Ele não anula a sua aliança. Deus é Deus. Por vezes somos infiéis, mas Ele permanece o mesmo. Pode voltar que Ele recebe. Terceiro, Deus ouve o clamor de um servo arrependido. Jonas orou. Antes um profeta desviado, agora um profeta que ora. Você sabe se você realmente voltou para os braços de Deus, se você tem desejo de Deus, se você tem sede de Deus. Não é simplesmente estar aqui. Não é simplesmente cantar, ouvir este sermão, participar da ceia, da Santa Ceia. Mas se você tem sede de Deus, aí você pode testificar que você realmente voltou para Ele, para os braços dele. Não há lugar tão distante que você não possa orar. Jonas estava ali no ventre do peixe, e foi ali mesmo que ele orou. Um amigo meu quase morreu numa batida, bebeu só, quase morreu naquela batida. E ali, naquela batida, ele estava perdendo sangue, ele orou para que Deus preservasse a sua vida. Hoje ele está estudando para ser pastor. Não há um momento extremo em que nós possamos dizer assim, agora eu vou desistir da oração. Porque Jonas poderia pensar assim, mas o que eu estou fazendo no ventre desse peixe? O que está acontecendo comigo? Que situação é essa? Mas ele não quis questionar e ficar ali dentro de si, ou conversar com seus próprios pensamentos num autoconhecimento vazio. O que ele quis fazer ali é orar. Diante de uma situação extrema, difícil, às vezes nós queremos inventar uma saída como nós vimos hoje com Josafá. Vamos montar uma estratégia, vamos montar um plano, vamos fazer alguma coisa. E quem se levanta e diz, vamos orar? Mas veja que esse profeta de fato voltou para Deus, porque ele estava agora em oração. Tinha muita coisa para resolver na vida dele, especialmente a sua ira pecaminosa.
mas Deus estava tratando com ele. E nós vemos que ele está voltando aqui, porque ele está em oração. Mas, meus irmãos, o que mais precisa acontecer na nossa vida para que a gente de fato comece a orar? Precisa chegar numa situação como esta para começar a orar? Precisa acontecer uma tempestade ou ser lançado no mar para obedecer a Deus e ir para Nínive? Quantas pessoas ficam tão enfermas, porque somente isso faz a pessoa voltar para Deus. O que mais precisa acontecer na nossa vida, se nós não temos, para que nós tenhamos uma vida de oração? Deus ouve o clamor de um servo arrependido. Ele era rebelde, desobediente, mas agora ele clama e Deus ouve a oração. Quarto, Deus nos assiste quando não parece haver uma saída. Veja o versículo 2. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste a voz. Abismo aqui é Sheol, o mundo dos mortos, a região mais profunda do mar. Como se ele tivesse numa situação tão extrema que ele dissesse assim: agora não tem mais jeito, eu afundei, acabou, eu estou agora no coração dos mares. Ele diz no versículo 3: me lançaste no profundo, no coração dos mares. Algumas ilustrações de criança, Jonas é lançado, o peixe já pega ele lá em cima, mas não, ele vai descendo, descendo e descendo lá no fundo, lá no desespero, na angústia, no coração do mar. Aí ele clama e Deus providencia o livramento. Deus atendeu um rebelde desamparado, mas parecia ser um momento já sem saída. Muitas vezes, meus irmãos, é naquele momento em que nós não conseguimos mais enxergar saída, parece não ter mais uma porta. Como eu ouvi certa vez, Deus pode abrir uma porta onde não aparece mais haver uma, onde não parece mais haver uma porta. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Quantas pessoas saíram da mais profunda depressão? Porque fizeram o quê? Tomaram remédio? Não necessariamente, apesar de certamente ter esse aspecto. Mas quantas pessoas saíram de uma depressão profunda, de um abismo de existência, porque clamaram? Quantas experiências você já teve de Deus operar naquele último segundo, naquele momento extremo, não parecia mais haver uma saída? Deus opera. Não desista da oração. Não desista de orar para aquela pessoa que se desviou. Não desista de orar por uma enfermidade. Não desista de orar pelo país, por um avivamento, pela igreja. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Gritei, ou seja, clamei. É aquela oração que brota do coração mesmo, naquela intensidade, aquele fervor. Eu clamei, eu gritei a Deus e Ele me respondeu. Quinto lugar, Deus quebranta a nossa rebelião através da provação. Veja o versículo 3: me lançaste no profundo, no coração dos mares, corrente das águas me cercou. Veja, ele passou por isso. As tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. Então imagine o mar golpeando Jonas. Mas, meus irmãos, aquelas ondas ali eram as mãos de Deus golpeando ele, dobrando ele. As provações, as tribulações que nós passamos, sabe quem mandou? Deus. Imagina ele lutando contra aquelas ondas, e quem consegue vencer?
Chega uma hora que a pessoa fica exausta, não consegue vencer. O sujeito pode ser atleta, ter aquele vigor, aquele condicionamento, mas não consegue vencer uma tempestade. Ele vai se dobrando, ele vai sendo vencido, e daqui a pouco ele começa a afundar, afundar e afundar. Jonas diz no versículo 3: me lançaste. Quem lançou, meu irmão, foi Deus. Não foram os companheiros do barco, os marinheiros. Não foi uma circunstância, não foi o acaso. É como se Jonas estivesse dizendo: o Senhor me fez sofrer para que eu voltasse para os seus braços. Quem é o dono da nossa vida? É Deus. Então, se nós formos lançados, se Deus permitir que nós venhamos a cair numa situação como esta, nos males, nas provações, nas privações e nos sofrimentos da vida, saiba, o autor disso é Deus. Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó, mas foi Deus que permitiu. Você tem dois planos ali. Satanás está tentando, destruindo e machucando, mas no plano acima de Satanás, Deus está trabalhando e aproximando Jó dele mesmo. Deus lançou Jonas no mar. E foi Deus que esmagou Jonas. Você observar a linguagem é essa mesma. A corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. É como se o Jonas, no capítulo 1, que decide o que fazer, que controla a sua própria vida, que manda na própria vida, fosse subjugado, vencido, golpeado pelo Senhor, até que ficasse manso, até que aquietasse e submetesse o seu coração. Jesus disse para Paulo: Paulo, até quando você vai ser esse touro bravo? Até quando você vai resistir aos aguilhões? Até quando, Paulo? Jonas usa a linguagem do Salmo 42. Meu coração está profundamente abatido, e por isso eu penso em Deus. Versículos 6 e 7. Assim como o mar agitado ruge, assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Hermon e Mizar, e correm com violência até o rio Jordão, assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Portanto, meu irmão, é melhor quase morrer, mas voltar para Deus, do que ter tanta saúde aí e viver longe dele. É melhor. Às vezes o caminho vai ser esse. A pessoa voltar vai ser muito sofrimento, muita provação, muita privação, muita dificuldade, muita luta, mas vai voltar para Ele. É isso que importa. Não estou aqui sendo insensível, porque é muito duro tudo isso. Imagina o desespero desse homem. Imagina a angústia desse homem. É tudo muito duro, certamente. Mas o bem é maior e melhor. Deus purifica os nossos valores, versículo 4. Jonas antes queria fugir, agora ele quer voltar para Deus. Versículo 4. Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Deus, será que eu vou voltar? No capítulo 1 diz que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Agora no capítulo 2 o que ele quer é a presença do Senhor na vida dele. Através dessas ondas de provação, os nossos valores, os nossos desejos, os nossos impulsos são purificados. Antes a pessoa queria fugir, agora tudo que ela mais quer é Deus. Pai bondoso te espera, diz o
O trono da graça está livre. Se o pecador quiser voltar, ele volta. Não importa o quanto fugiu, não importa o que aconteceu, não importa o tamanho da rebeldia, a porta da graça está aberta. Pode voltar que ele recebe. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós precisamos passar algumas coisas para que a nossa prioridade seja acertada, seja equilibrada. O que Jonas ia fazer em Tarsis, um país idólatra? Por que ele estava fugindo? Que prioridade é essa? E o chamado de Deus na vida dele como profeta? Para onde foi isso? Às vezes Deus colocou algo no seu coração. E o que você fez com isso? Qual é a prioridade da nossa vida? Qual é o desejo maior da nossa alma? Veja, lançado estou diante dos teus olhos. Deus, será que eu vou ver novamente o teu templo? Será que eu vou ainda adorar o Senhor com os meus irmãos? Às vezes dá para voltar, às vezes não. Mas Deus permitiu que ele voltasse. Deus purificou então os valores de Jonas. Sétimo lugar, Deus ressuscita os mortos. A linguagem que ele usa aqui é como se ele tivesse morrido mesmo, por causa da situação, até que ponto que ele chegou. Versículos 5 a 7, o coração dele estava se afogando, diz o versículo 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Imagina o desespero do homem. Desci até os fundamentos dos montes, ele usa a linguagem da época. Desci até a terra. E aí ele usa uma linguagem como se estivesse agora tudo trancado para ele. Por isso que diz aí, os ferrolhos se correram sobre mim para sempre. É como se as portas da morte tivessem se baixado agora. As correntes trancadas. Jonas, agora você vai morrer. Mas, meus irmãos, quem tem a última palavra na nossa vida é Deus. Nenhum homem tem, Deus tem. Se Deus quer Jonas em Nínive, meu irmão, ele vai. Ainda que ele não queira, ele vai. A graça é irresistível. O pecador resiste. Mas Deus dobra o pecador até que ele se dobre diante de Deus. Talvez o seu caso seja como o meu. A gente resiste. Resiste. Mas o poder de Deus é maior do que a nossa vontade. A gente se dobra diante dele. A gente cai aos pés do Senhor. Ele vence a nossa teimosia. Veja a situação que ele enfrentou. A sua queda é contínua. Veja no capítulo 1, versículo 3. Diz que ele desceu até Jope, tendo descido a Jope. No versículo 5, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de se espedaçar. Agora o versículo 5, no final, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. Quem consegue dormir numa situação dessa? Quem já desistiu da vida? Se desistiu de Deus, desistiu da vida. Ele desce para Jope, ele desce aqui ao porão, e agora no capítulo 2, versículo 2, diz que do ventre do abismo, ele desce agora ao coração dos mares. E no versículo 6, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra. Então veja que essa linguagem é de alguém que está caindo. Mas no capítulo 2 ele cai muito. Mas a mão da graça se estende como Jesus estendeu a sua mão para Pedro. Tira Jonas de lá.
Não existe, meus irmãos, um lugar em que a pessoa caia tão profundamente que Deus não possa arrancá-la e trazer de volta para Ele. Ele vai caindo, caindo, caindo. Chega numa situação de morte, de desespero, mas Deus o alcança. Como certo autor escreveu, quando Jonas já não pode ir mais fundo, o Senhor intervém e o traz para cima. Por isso que Jesus usa exatamente essa linguagem, porque era como se ele tivesse morrido mesmo e ressuscitasse. A graça de Deus seguiu Jonas até as trancas da morte, versículo 6. Mas no final ele diz: ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ele não estava no templo. Ele não estava com outras pessoas. Ele estava ali no ventre do grande peixe. Mas é ali que ele orou e Deus respondeu. Deus ainda era o seu Deus. Ele se lembrou de Deus. Diz o texto: eu me lembrei do Senhor. Certa vez eu fui visitar, uma professora lá do Mackenzie me pediu para que visitasse o pai dela. Estava numa situação muito difícil, câncer, cansado, e eu fui. Falei do evangelho para ele, etc. Ele estava muito arrependido porque ele havia abandonado os caminhos do Senhor. Mas ele me falou algo parecido com isso. Nessa situação aqui, eu me lembrei do Senhor. Ele entregou a vida para o Senhor Jesus, ou entregou novamente para o Senhor Jesus, se reconciliou com Jesus, vamos dizer assim. No dia seguinte, sabe o que aconteceu com ele? Ele faleceu. Mas, meus irmãos, às vezes, nesses momentos de angústia, de aflição, de provação, de privação, de sofrimento, é nesse momento que nós vamos lembrar de Deus. Se nós perdêssemos tudo, ainda teríamos Deus, teríamos tudo. Eu me lembrei do Senhor. Às vezes no leito do hospital, numa situação em que era tão difícil, tão delicada, tão profunda, o que nós fazemos? Eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração. Não importa se está em Jerusalém, no templo, não importa se está no monte tal, não importa se está no mar, no ventre de um grande peixe, Deus ouvirá a nossa oração. A idolatria é vã. Deus acolhe os que lhe dão o primeiro lugar, versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas estava indo para uma terra idólatra. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: por que falar de idolatria nessa situação? A pessoa que confia em ídolo, em Deus estranho, ou em si mesma, ou em algum outro homem, o que esse ídolo pode fazer numa situação como essa? Meu irmão, minha irmã, quando você realmente precisar, quando você estiver numa situação tão difícil, uma dificuldade tão profunda, quem realmente pode ajudar você é Deus, não ídolo, nem santo, nem amuletos evangélicos. Confia no lenço, confia nisso, confia naquilo. Não confia no Senhor. Não em magia, nem idolatria, nem homem algum. Idolatria vã. Abandonar aquele que realmente pode ter misericórdia e socorrer. Não abandone Deus, porque Ele pode te ajudar. Ele pode te dar a vida. Ele te dará a felicidade que você busca. Não busque em ídolo. Não busque nem na religião em si mesmo. Busque em Jesus Cristo. Entrega a idolatria vã e na hora do aperto. Para que serve tudo isso? Nada.
vai servir para nada. Não vai ter consolo algum na hora da morte, na hora da perda. Somente alguém que conhece a Deus como Jó, depois de perder todos os filhos de uma vez, se dobra e diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus acolhe os que lhe dão o primeiro lugar, não o segundo, o terceiro, o décimo. O primeiro e único lugar é de Deus. Deus então é o alvo da nossa gratidão, versículo 9. Com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, que voltei e pagarei. Ele quer agora agradecer. Eles fizeram votos, eles clamaram, agora Jonas está mais parecido com eles. E o livro de Jonas foi escrito para Israel, porque Israel desprezava os de fora, os estrangeiros. Mas quem está clamando e fazendo voto no capítulo 1 são os estrangeiros, não Jonas. Quem se arrepende no capítulo 3 são os ninivitas, e Jonas precisa de arrependimento novamente no capítulo 4. Ou seja, a mensagem deste livro, uma das mensagens é: Israel, vocês são pecadores como os estrangeiros. Eles não precisam mais de Deus do que vocês. Que votei, pagarei. Quem salvou Jonas? Foi Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Tanto no sentido de livramento da morte física, como também no sentido da morte eterna, onde Deus nos dá a vida eterna. Ao Senhor pertence a salvação. De uma forma muito irônica, isso incomoda Jonas depois. Porque ele não gosta, ele não tem prazer em que Deus salve os ninivitas. Mas antes de criticar Jonas, pense que eu sou Jonas e você também é Jonas. É fácil orar para aquela pessoa que você tem dificuldade, para não dizer não gosta, é falar tem dificuldade. Tenho dificuldade com aquela pessoa. É fácil orar por ela? É fácil sorrir para uma pessoa que te faz mal? E não escape dizendo assim: então eu não cumprimento porque eu não quero ser hipócrita, falsa. Não, o que tem que fazer é se arrepender e cumprimentar sim. Deus não dá essa saída. É melhor não cumprimentar. Jesus diz que saudar somente quem ama e fazer isso demais. Até os pagãos fazem isso. Ao Senhor pertence a salvação. Se Deus quer livrar e trazer de volta esse rebelde, Ele traz. Se Deus quer salvar os marinheiros lá no barco, se isso realmente aconteceu, Ele faz. Quer salvar os ninivitas, Ele salva. Porque ao Senhor pertence a salvação. É uma ilustração muito interessante que é a do carrossel. As crianças em cima daqueles cavalinhos, rodando assim, tudo está calmo, elas estão rindo, dando tchau, tirando foto. Mas quando o carrossel começa a ficar mais forte, mais rápido, o que elas fazem? Elas não podem mais dar tchau, sorrir, mudar de cavalinho. Elas têm que segurar ali aquele apoio fortemente. Essa ilustração foi muito boa do autor. Porque às vezes é quando está girando mais rápido, quando a aprovação está mais forte, mais intensa, é nesse momento que nós vamos segurar mais em Deus. Quanto mais rápido o carrossel gira, mais forte a criança se agarra a ele. Por último, Deus devolve o profeta. Diz o texto, no versículo 10, que o Senhor falou. Veja que Deus controla o mar, Deus manda no peixe, Deus manda no verme, no versículo 4, Deus manda em tudo, para que a sua vontade se cumpra. Então Ele fala e um peixe obedece. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Deus devolve o profeta, mas não muda a missão. Jonas poderia dizer: que bom, que livramento. Louvado seja Javé. Agora eu vou voltar para Jerusalém.
Deus diz no versículo 2, capítulo 3: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Então veja que o arrependimento só é completo se ele nos levar para a vontade de Deus. Jonas, você está arrependido? Jonas, você voltou para mim? Então me obedeça. Paulo, diferente aqui dessa situação, ele se levantou diante de mais de 300 pessoas e disse: o meu Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo nesta noite e me disse isso, isso e aquilo. Jonas dá um péssimo testemunho, mas nós precisamos imitar Paulo no seu amadurecimento. Agora, Jesus, ele não é dominado pelo mar, ele não precisa ser subjugado pelo mar, pelo contrário, ele controla os mares. E sai em direção à vontade do Pai, em controle absoluto e soberano. O Senhor Jesus passava a noite inteira em oração, vivia na completa dependência do Pai. Meu irmão, que nós possamos voltar para Deus. E a maior prova que nós de fato voltamos para Deus é essa, a nossa vida de oração. Ao Senhor pertence a salvação. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, rendemos graças ao Senhor porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor nos alcançou quando nós estávamos tão longe, tão rebeldes, desenfreados. As cordas do Teu amor nos alcançaram, Deus, e nos trouxeram para os Teus braços. Mas mesmo em Cristo, no Senhor Jesus, em momentos de fraqueza, nós queremos fazer a nossa vontade e desobedecemos o Senhor. Mas nós Te louvamos porque o Senhor nunca desiste de nós. Tua graça é maior do que a nossa petulância. Tua graça é maior do que a nossa teimosia, do que a nossa desobediência. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos erros. Tem misericórdia das nossas falhas. Tem misericórdia do nosso orgulho. Tem compaixão, Senhor, quando nós nos dispusemos para fazer aquilo que era contrário à Tua vontade. Ao Senhor pertence a salvação. Te louvamos por este acesso livre e gracioso ao Teu trono de graça. Será que nós temos, Senhor, valorizado isso? Acesso livre, gracioso. E o Senhor mesmo nos chama para estarmos na Tua presença. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Senhor, produz no nosso coração arrependimento, retorno, reconciliação, intimidade. Nós queremos conhecer o Senhor de perto e não de longe. Nós não queremos dormir profundamente. Pelo contrário, nós queremos vigiar e orar, porque a vinda do Senhor Jesus está próxima. Desperta, Senhor. A palavra diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará.
Manifesta, Senhor, o Teu poder na nossa vida. Te louvamos porque o Senhor graciosamente envia esses grandes peixes para que possamos voltar para o Senhor. Mas que nós tenhamos perseverança, permanência, constância, que não haja desvio, que não haja queda, que nós estejamos para sempre, Senhor, em Ti mesmo, para a Tua glória, Senhor, para a pregação do Evangelho, para a edificação do Teu povo, em nome de Cristo. Amém.